Prezados amigos, prezadas amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, na sua série Encontros com a Paz. Quando fazemos aí um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje, domingo, dia 8 de maio de 2022. Nós vamos falar hoje do capítulo 30, que tem como título Convenções. E Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Marcos, capítulo 2, versículo 27, que diz o seguinte: E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos, capítulo 2, versículo 27. O sábado, nesta passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que por elas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual. Quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo em virtude da ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera espiritual. Então, neste primeiro trecho, Emmanuel nos faz aí uma comparação onde determinadas pessoas, como aqueles que estão afeitos ao serviço público, simplesmente, pela ausência de um selo minúsculo, deixam de realizar as suas atividades em benefício à coletividade. Ou outras pessoas que, por pequenas bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. E aí fica-nos uma interrogação. Será que nós já vivenciamos esse tipo de situação? Será que nós, por algum motivo fútil, ou por algum motivo sem uma expressão maior de importância, deixamos de realizar alguma atividade em benefício ao coletivo, ou alguma atividade que nos ligue à esfera superior da vida? Será que nós já fizemos isso? Com certeza, todos nós já agimos desta maneira. Muitas vezes, quando estamos ligados a alguma atividade, seja ela de ordem profissional, ou seja ela de ordem religiosa, espiritual, em algum instante, em algum momento, por um pequeno e simples motivo, deixamos de realizar esta ou aquela. Muitas vezes nos afastamos do trabalho profissional, criando subterfúgios que, na verdade, não existem e não são reais, para que possamos nos acomodar no conforto de nosso lar, ou simplesmente porque queremos realizar uma outra atividade, um passeio, por exemplo, que nos dê muito mais alegria, muito mais felicidade, muito mais bem-estar do que a realização do nosso compromisso profissional. Ou então, quantas vezes deixamos de realizar e de participar em uma reunião na casa espírita, no trabalho espírita,
simplesmente por algum motivo que, como eu disse já anteriormente, e o próprio Emmanuel coloca, uma futilidade do dia a dia, uma bagatela do dia a dia, e aí adiamos para a semana seguinte a nossa presença naquele local. Todos nós já vivemos esta situação. Todos nós já passamos, com certeza, por este momento. Raros são aqueles que cumprem verdadeiramente as suas obrigações e os seus compromissos, e esses merecem todo o nosso reconhecimento e os nossos parabéns pela postura e pela atitude de maturidade moral e espiritual frente aos compromissos que assumiram. Isso é uma questão de maturidade interna de nós, espírito. Quando verdadeiramente assumimos os compromissos familiares, sociais, profissionais, religiosos, e, no nosso caso, os compromissos espíritas, não nos permitirmos, em momento algum, deixar de cumpri-los por uma bagatela qualquer. É claro que em determinados instantes, em determinados momentos, nós passamos por um instante de dificuldade. Passamos por um momento que não estava no programa. Algo que nos aconteça inesperadamente. Um problema de doença, um problema no trânsito, um problema com o transporte, e aí, infelizmente, não conseguimos chegar ao compromisso. Muitas vezes, um problema de doença, ficamos acamados, ficamos indispostos. São situações que, na verdade, elas são compreensíveis, mas enquanto aquelas, as chamadas por Emmanuel de bagatelas do caminho, essas sim, são incompreensíveis. Porque nós nos esquecemos que outras pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, aguardavam a nossa presença para uma atividade ali já determinada, já marcada, onde a nossa presença é importante para que o funcionamento se dê da melhor forma possível. Faltamos muitas vezes ao passe, à reunião mediúnica, à reunião de desobsessão ou a qualquer outra atividade da casa espírita, do trabalho espírita, por motivos injustificáveis. E, como eu disse, nos esquecemos das pessoas que estão ali esperando por nós, do dirigente que está ali esperando por nós. Isso sem falar, é claro, dos benfeitores espirituais que aguardam a nossa presença, para que o trabalho se complete da melhor forma possível. Às vezes, não vamos ao compromisso simplesmente porque não estamos com vontade, não estamos animados para ir, não estamos dispostos a passar aqueles pequenos momentos com aquele grupo, não estamos dispostos a ficar mais uma vez diante de uma determinada pessoa que não nos agrade, que não nos traz simpatia. Não temos a paciência e a tolerância para estar junto a um dirigente que, como nós, é um ser humano que também está aprendendo
e que também tem seus erros, as suas falhas, tem os seus próprios comprometimentos, e que talvez esteja ali junto comigo e junto com o grupo para reaprender, reeducar-se. Então, muitas vezes, a espiritualidade depende da nossa presença, para que o conjunto esteja homogêneo e para que a atividade se realize da melhor forma possível. Ele continua dizendo: ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o Pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um, tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mistério. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. E Emmanuel está falando das convenções, que são todos aqueles encontros que muitas vezes para nós são inadiáveis, são intransponíveis, são insubstituíveis. Eles são, sim, importantes para nós. Eles são, sim, importantes à evolução do espírito. Eles são, sim, importantes para a elevação global de toda a humanidade. Mas, como ele mesmo diz, eles são para nós como tabelas para a classificação dos esforços de cada um de nós, ou tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mistério. Então, é como se fossem situações colocadas no contexto da nossa caminhada e da nossa vida para testar, para mostrar até que ponto realmente nós estamos determinados e firmes a cumprir com os nossos compromissos, com as nossas obrigações. E muitas vezes, como ele mesmo diz, transformá-las em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. E me chama a atenção a colocação de Emmanuel, quando ele nos mostra, nesses 2 primeiros pontos, que ele não está apenas pensando no indivíduo em si, ele está pensando na coletividade, na tranquilidade comum, ou seja, no todo. Quando nós trocamos o A pelo B, o B pelo C, nós estamos prejudicando a coletividade, nós estamos prejudicando o bem-estar comum, coletivo de tudo e de todos. Isso, muitas vezes, parece até uma bobagem para nós. É como se nós disséssemos a nós mesmos: se eu faltar, não farei falta. Se eu não estiver presente, isso não significará nada. As pessoas que estão ali poderão dar conta do recado. As pessoas que estão ali são mais preparadas e mais conhecedoras e mais inteligentes do que eu. Talvez estejamos aí cometendo um erro maior que se dividiria em 2 partes. A primeira, o erro para com o todo, para com a coletividade. E a segunda parte, o erro conosco mesmo,
pois estamos nos rebaixando, estamos nos colocando numa situação inferior, como que se nós estivéssemos ali simplesmente por estar, sem uma razão verdadeira, sem um porquê, quando nós sabemos que o acaso não existe e que todos nós estamos nos lugares certos, com as pessoas certas, realizando as tarefas certas. Então, nós somos, sim, importantes para todas as atividades da qual estamos ligados. Ele continua: a maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Olha que interessante. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. Então, nós colocamos muitas vezes as convenções da vida, as questões materiais, os compromissos secundários acima da obediência a Deus. E nós nos esquecemos, nesse mesmo momento, de que Deus coloca tudo isso nas organizações da vida, de um modo geral, para que ajudem a evolução do ser e do todo, e o aprimoramento de todos os seus filhos. Então, mais uma vez repetimos, somos, sim, importantes em todas as atividades. Quando colocamos as convenções comuns da vida acima da obediência a Deus, estamos cometendo uma falha muito grande conosco mesmo. E estamos deixando de colaborar com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, na evolução e no aprimoramento de todos. Faltamos, nos fazemos ausentes, sem compreender, sem entender que a nossa presença é extremamente importante. É claro, aqueles que dirão que muitas vezes nos tornamos fanáticos, mas cumprir rigorosamente os nossos compromissos não significa sermos fanáticos. A palavra fanático nos dá uma outra conotação, nos dá um outro entendimento. A pessoa pode ser fanática pela religião, pelo futebol, por qualquer outra coisa. Ser cumpridor das obrigações, ser responsável pelos compromissos assumidos, de maneira alguma significa que sejamos fanáticos. Acredito particularmente que nessa questão estamos sendo, sim, espíritos maduros, espíritos já em busca de uma luz interior, espíritos em busca de uma moral mais elevada, onde o compromisso assumido se faz extremamente significativo e importante para todos nós. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer-lhe os divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores da vida terrestre? Então, Emmanuel nos faz uma interrogação. Ora, o planeta foi edificado por causa de nós, para que tivéssemos a oportunidade de aqui reencarnar
e seguir o nosso processo evolutivo. Ora, se o Criador chegou ao extremo de solicitude em favor de todos nós, para que tivéssemos uma nova moradia e que tivéssemos as oportunidades que estamos tendo, por que que nós não podemos satisfazer-lhe os divinos desígnios, em vez de nos prendermos às preocupações inferiores da vida terrestre? Por quê? Às vezes nós vamos à casa espírita uma vez por semana, por 2 horas. Uma vez por semana, por 2 horas. E não somos capazes de nos organizar, de nos ajustar, de nos preparar para que uma vez por semana, durante 2 horas, nós estejamos ali presentes. Vamos, faltamos, faltamos e seguimos nesse impasse. Esquecendo dessa questão colocada por Emmanuel. O sacrifício de Deus em criar, em edificar o planeta para a nossa moradia, para a nossa trajetória, para a nossa caminhada, para a nossa evolução. E muitas vezes, por pequenas coisas do mundo, por pequenas coisas da vida, deixamos de estar presente na casa espírita uma vez por semana, por 2 horas. E ele termina. As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Então, as convenções do dia a dia da vida, elas podem definir, elas podem catalogar, elas podem especificar e elas podem enumerar. Mas elas não podem agir e servir como tiranas na nossa existência. Por qualquer coisa, nos afastamos. Por qualquer coisa, estamos ausentes. Por qualquer coisa, faltamos. Não. Como eu disse, elas podem definir, elas podem catalogar, especificar, enumerar, mas elas não podem ser tiranas na nossa existência, na nossa vida. Os compromissos, principalmente aqueles voltados a Deus, o nosso Criador, devem ser sempre os prioritários e os primeiros. E aí sim ele termina. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Lembra-te de que as convenções foram dispostas no caminho a fim de te servirem e não você se tornar escravo delas, se servir dela para as alegrias que muitas vezes são passageiras. Respeita-as na feição justa e construtiva. Contudo, não as convertas em cárcere. Respeita-as na feição justa e construtiva. Então, respeite algo que possa lhe acontecer de forma imprevista. E veja dentro de uma feição justa e construtiva o que você pode fazer e qual a melhor maneira de agir. Contudo,
não converta isso em cárcere para a sua vida. As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeita-as na afeição justa e construtiva. Contudo, não as convertas em cárcere. Então, essa é a nossa reflexão de hoje do Encontros com a Paz. Que nós possamos pensar com mais seriedade nos compromissos que assumimos. Lembro-me de um dos encontros com o nosso querido Chico Xavier, quando ele nos falava que todas as vezes que nós idealizamos alguma coisa, seja qualquer atividade, nós já plantamos no mundo espiritual a sementinha. Agora é preciso que aqui nós cuidemos da terra, reguemos a semente para que ela brote e comece a dar os frutos. Então, tudo aquilo que nós nos comprometemos está ligado diretamente a nós. E está ligado exclusivamente ao plano espiritual. Porque nada, absolutamente nada, acontece pelo acaso. Tudo tem uma razão e tudo tem um porquê. E nós precisamos aprender a entender, a compreender, a visualizar, a sentir e a vivenciar a semente que foi plantada, para que ela dê frutos, não somente hoje, mas dê frutos para o futuro também. Então fica aí a nossa mensagem de hoje. Quero aproveitar a oportunidade e convidá-los para que conheçam o nosso canal, conheçam aí a nossa programação, conheçam a nossa web rádio Espiritismo e Vida. Lá no Google Play vocês terão a possibilidade de baixar o aplicativo da rádio. É só ir lá na lupinha e escrever Web Rádio Espiritismo e Vida. Baixe o aplicativo e você terá acesso a toda a programação da rádio, poderá ouvir a rádio e poderá também conhecer o site da rádio com todo o seu conteúdo, como também com toda a especificação da programação diária. Convidá-los também para que daqui a pouquinho, às 20 horas, estaremos aí com a nossa outra série, que é o estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o estudo está sob a responsabilidade do nosso querido Mário Mazei, de Ubatuba, aqui no litoral norte de São Paulo. Desejo a todos um bom final de domingo e uma semana abençoada, de muita luz, de muita paz, de muita alegria e de muita felicidade. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Um forte abraço a todos e que Jesus nos abençoe.